Oi, pessoal, vamos ver hoje o que é Power Set. Em português, esse termo é conhecido como conjunto das partes. Eu acho que porque o nome, porque partes, né? Primeiro porque ele é um conjunto, porque assim, Power Set é o conjunto de todos os subconjuntos, de um conjunto. Mas por que ele chama conjunto das partes? Porque eu creio, né, que o nome vem de que ele é o conjunto de todas as partes daquele conjunto, de todas as partes, né? Mas vamos ver melhor aqui, depois fica mais claro o porquê desse nome. Em inglês, power, eu não sei, nunca vi, isso que eu tô falando da minha intuição, nunca li, assim, nada falando porquê desse nome nem desse nome, mas o power, eu meio que também tenho uma intuição, porque ele é poderoso. Primeiro, porque ele pega todas as combinações do conjunto. Segundo, porque tem um teorema importante do Cantor que fala que a cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto é sempre maior do que a cardinalidade do próprio conjunto. O que é cardinalidade? Cardinalidade é o número de elementos, quantidade de elementos de um conjunto. Espera aí, eu meio que me adiantei aqui, podia ter falado isso depois da explicação, mas vamos ver. Seja A um conjunto, o power set de A, denotada por um P caligráfico, parênteses A, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então, o que você vai fazer? Nós vamos ver exemplos aqui. Você vai pegar um conjunto e vai calcular todas as combinações de subconjuntos, todas, tá? Não é assim, algumas subconjuntos. Esse todos, tem um todos aqui, ó. Que às vezes você fala, não, se você pegar só algumas combinações, você vai estar calculando, escrevendo, um subconjunto do power set, e não o power set. Tá? Bom, a definição não é tão difícil assim, porque são todos os subconjuntos daquele conjunto. Os símbolos, a forma matemática é ultra simples, né? Olha como ela é curta. Power set de A são todos os x, tal que x está contido em A. É muito simples, embora a ideia seja rebuscada, mas assim, ficou simplificado aqui. Ó, lembrando que, então, isso aqui é um conjunto, como vocês podem ver, está abrindo chave, fechando chave. E o que está aqui é conjunto, porque ele está contido. Né? Lembra que o contido é uma relação, que tem que ter conjunto aqui à direita e conjunto à esquerda. Então, X é necessariamente um conjunto. Que vai ser todos os subconjuntos de A. Tá? Porque isso aqui, ó, X contido em A, X é subconjunto de A. Então, é o conjunto de todos os X, tal que X é subconjunto de A. Ou seja, é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Alguma dúvida até aqui? Sabe, pergunta. Se tiver uma pequena dúvida, pergunta. Só é que como o conjunto é um conjunto cujos elementos são conjuntos, então é uma família, como no caso anterior que a gente tinha visto. Isso, perfeito, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Excelente. Você ganhou um ponto também. Esse eu quero amarelo. Você quer um ponto com quantos pixels? Melhor resolução possível. Não. A resolução a resolução é a densidade de pixels. Eu quero o número de pixels. Ah, não, então vou ficar muito em dúvida. Você não vai dar para colocar só um. Tá aqui, ó. Você viu ele, não? Não. Aqui, ó. Foi boa. Agora você viu? Tá vendo ele? Caramba, eu tirei um pontinho muito pequeno. Tá certo. Não é nenhum ponto, é um... Mas enfim, mas tá aqui o ponto, ó, tá aqui. E amarelo ainda. Amarelo ouro. É só a cor mesmo. Ó, às vezes eu foco tanto na piada que eu esqueço o que ele estava falando. Você falou da família, isso. Vamos ver um exemplo. Mais alguma... Bom, vamos ver um exemplo. Mas quem tiver mais dúvida pode perguntar. Em 3, X é um conjunto, que eu acabei de falar. Olha só, quem que é o power set desse... A regra que o livro ensina, que eu acho muito legal, para não acontecer, né? Como a Juliana falou, já coloca o vazio primeiro. Ele vai estar aí, por que já não coloca? Você libera a sua mente, né? Sua preocupação. Você já coloca o vazio aqui.
Por que vazio vai estar aqui? Porque o vazio é um subconjunto de todos os conjuntos, entendeu? Ó, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Por isso que ele vai lá, porque a gente está calculando, então, o power set de A, que é o conjunto contendo todos os subconjuntos de A. O primeiro que a gente coloca já é o vazio. Outro subconjunto de A é um conjunto contendo só o 7, o outro é um conjunto contendo só o 12, e o outro é o conjunto contendo o 7 e o 12. Então, deu 1, 2, 3, 4. E ele segue... Professor, Oi, pode falar. tem um nome para esse conjunto, tipo, pro vazio e pro conjunto que já está dentro do conjunto. Tem um nome específico que a gente chama, não tem? Tipo, esses são subconjuntos tais. Ou não tem? Eu tô viajando. Não, porque a terminologia que eu conheço, vou falar aqui, mas quem souber de outra ou mais, também pode falar. É que aqui é um conjunto, né? Aqui são os elementos do conjunto. Esse conjuntão todo é o power set ou o conjunto das partes. Então, assim, quem que é o conjunto das partes aqui? É o P de A, tá? Todos os elementos desse conjunto aqui é o conjunto das partes. Depois tem subconjunto, então esse é um subconjunto de A, esse é um subconjunto, esse são subconjuntos de A, e depois tem o nome subconjunto próprio, que na verdade esse aqui e esse são subconjuntos próprios do A. Esse não. Esse é só subconjunto de A, aliás, é o próprio A, né? Assim, então, para construir o power set, primeiro você põe o vazio, e depois, se você quiser, ou no final, ou logo em seguida, você já põe o próprio A, porque o próprio A é subconjunto dele. Então, coloca o vazio, coloca ele inteiro, depois faz as combinações. É que aqui é tranquilo, porque a cardinalidade que a gente representa assim com dois traços, do A, é 2, porque tem dois elementos. A cardinalidade do power set do A é sempre 2 elevado à cardinalidade do conjunto, né? Que no caso aqui é 2 elevado a 2, por isso que deu 4. 2 elevado a 2 é igual a 4. E a cardinalidade desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Ó, porque é um elemento, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tem 3 vírgulas, então tem 4 elementos. Tem uma vírgula a menos, né? Aqui, ó, eu até que meio que adiantei aqui, ó. O vazio não tem elementos, ele é subconjunto dele mesmo e... Ah, não, tá, aqui é outra pergunta, peraí. Bom, não sei se já virou a resposta, mas quem que é o power set do vazio? Eu vi, é o próprio conjunto dos vazios. Isso, não é o próprio conjunto dos vazios, não. É o conjunto contendo o conjunto vazio. Ó, cuidado. O próprio conjunto dos vazios é o que está à direita aqui, ó. Vazio é diferente do conjunto contendo o vazio. Se você falar é o próprio conjunto dos vazios, está querendo dizer que ele é igual ao vazio. Não é. Ele é o conjunto contendo o conjunto vazio, que é diferente do próprio conjunto vazio. Ou do conjunto vazio, né? É interessante que o subconjunto do conjunto vazio não é vazio. Ele tem um elemento ali dentro. Isso, perfeito, exatamente. E aí, encaixa, você vê que vai a cardinalidade do vazio e a cardinalidade. Fala para mim quanto que dá. Peraí. Quanto que dá a cardinalidade do vazio? Que é um número que fala a quantidade de elementos que tem um conjunto vazio. 2 elevado a 0. Isso aqui, 2 elevado a 0? Não, peraí. No caso, seria o conjunto das partes dele. Não. Essa primeira linha está falando assim, qual que é a cardinalidade do conjunto vazio? Acho que é 0. 0. Qual que é a cardinalidade do power set do conjunto vazio? 1. Certeza que é 1?
que é 2 elevado a 0. Ou é 1, ou é 2? Não, tá certo, é 2 elevado a 0, que dá 1. É isso mesmo. Então, o power set tem um elemento, que é o conjunto vazio lá dentro. O vazio não tem nenhum elemento. Agora, olha só, antes do nosso famigerado intervalo, antes do nosso famigerado intervalo, vamos ver aqui um artigo de ponta, publicado, de ponta a ponta, é publicado na OJMP, volume 2, artigo 90, 2020, 8 de março de 2020. É um micro review, um Diamond Open Access, chamado The Power Set of Power Sets. Ou seja, bom, vamos ver. Aqui está dizendo, ó, nós calculamos o power set do power set do power set do vazio, onde o P do vazio é o power set do conjunto vazio. Então, nós estamos falando power set do power set do power set do vazio, tá? Definição de power set. Se S é um conjunto, então o power set de S é o conjunto que consiste de todos os subconjuntos de S. Referência 1 e 2. Vocês já viram isso, já sabem. Ó, olha só. O vazio... Não, vai, tudo bem. Parece tudo aqui. O vazio é esse aqui, né? Agora, no item 3, eu defini uma... que eu escrevi esse artigo, né? Microartigo. Eu defini o PN de vazio contendo N power sets. Então, por exemplo, P, 3 pontinhos P, você tem... Aqui você tem N P's, digamos assim. Então, por exemplo, o P1 é o power set, é o próprio power set. Quem que seria o P0? Vai que eu gosto de... Vamos ver se vocês compreendem essa essência aqui dessa notação. Quem que seria o P0 do vazio? Ó, o P1 do vazio é o power set. Você tem um power set. Então, esse 1 está falando, eu vou calcular o power set uma vez. Então, o P1 do vazio é o próprio power set do vazio, que dá o conjunto contendo o vazio, que nós acabamos de calcular. Pode responder isso daqui a pouco ou na hora que quiser. O P2 é o power... Tem que ter dois... É nada, professor? Oi, Juliana? É 0, nada? Não, É o próprio vazio. É o próprio vazio, mas que também é 0 ou nada. Então, a Juliana ganha seu ponto também, tá? Ai, que honra! Nunca tinha ganhado ponto nessa aula. Já Mesmo? tava ficando Então, saudada. Escolhe a cor. Escolhe a cor, por favor. Eu quero rosa. Rosa. Esse rosa tá bom? Esse que tá aparecendo aqui, ó. Sim, tá ótimo. Você quer com quantos pixels? Eu quero um ponto que subiu muito de nível, com muitos pixels. Não, mas muitos não. Quanto que é muitos na matemática? É 1000, 1 milhão? Não. Faz um ponto grandinho aí, que tá bom. É que eu sou pequenininha aí, tem que... E qual a resolução que você acha? O Pedro, desculpa, o Marcos introduziu uma nova complicação no ponto. Além de perguntar agora o nome de pixels, eu tenho que perguntar qual resolução você quer os pixels. Ou seja, quantos pixels por polegadas você quer que eu desenhe aqui? Não, professor, faz qualquer ponto aí que tá ficando muito difícil. Já não vai querer mais ponto, né? Tá ficando muito complicado. Ó, tá aqui seu ponto. Muito bom. Esse é o ponto. Bom. Se você... Eu acho que nós já não estamos mais falando de ponto, hein, professor? Não, você falou que é o ponto. Conferências já, hein? Você não falou que é o ponto de dimensões, lembra da sua definição? O ponto com dimensão é circunferência, né? Pra saber se eu pedi o meu com uma esfera logo. Vocês estão Que não dá... Na aula de fundamentos históricos não tinha essa complicação. Eu ganhei 2 pontos e ninguém fala. É verdade. Não, e Um ponto de bique. Não, foi um ponto de canetão de quadro. Foi no diário, né? Eu lembro. O ponto no Era diário. um ponto grandão. Mas assim, lembrei que eu ia falar. Pede logo. Aí o Marcos Pinheiro falou que vai pedir uma esfera. Que nada, pede uma hiperesfera de dimensão N. Pede logo.
Eu tenho um vídeo que eu mostro como é que calcula o volume de uma hiperesfera de dimensão qualquer, N, qualquer. Você faz uma matemática lá bem aplicada, né? Bem rebuscada. Aparece um π, claro, né? Mas o interessante é que o π aparece independente da dimensão da esfera, né? Pode pegar o raio, a circunferência, o perímetro da circunferência, 2π, parece o π elevado a 1, né? Só o π uma vez. A área do círculo, πr quadrado. Quer dizer, o r aparece ao quadrado, mas o π aparece π elevado a 1. A área, volume da esfera, 4/3, né, de πr ao cubo. Então, R está elevado ao número da dimensão, mas o π aparece uma vez só. Então, só um π, ele já lapida, coloca a redondeza na esfera de qualquer dimensão. Você vê como o π é poderoso. Ele faz a redondeza de uma esfera em qualquer dimensão. Só um π, não precisa ser π quadrado, π ao cubo, nada. Só o π. Agora, o power set do vazio, que eu representei como P2, e a gente acabou de fazer... Não, a gente acabou de fazer esse. Aqui você vai pegar, então, como que você vai fazer? Aqui ele só tem um elemento, então você vai pôr o vazio e fazer um conjunto contendo esse elemento. Quer dizer, se você usar aquela regra, coloca o vazio aqui e coloca ele próprio, quer ver? Deixa eu colocar a questão daquela regra, que é você colocar o vazio aqui e colocar o próprio conjunto que você está calculando o power set, né, que nesse caso é esse aqui, depois você fala, agora eu vou colocar mais subconjuntos. Como você só tem um elemento aqui, você não tem mais como calcular subconjuntos, porque você não tem combinações. A única combinação que você pode fazer é ele mesmo, né, e não tem mais. Então aqui acabou. Esse é o power set do vazio. Agora, mas olha só, aqui eu calculei até o P4, né? O P3, a gente ainda... Deixa eu ver se lá eu falei P4, falei, né? 1, 2... Ah, tá errado aqui, ó, eu tenho que corrigir. Não, na verdade eu calculei... depois eu corrijo isso aqui, porque... Não, tá certo, né? Eu calculei esse, mas aí eu calculei também o 4, mas... Ó, o P3... É o power set. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o P2, ou seja, você vai calcular o power set do P2. Só isso, né? Então, aqui tem dois elementos. 2 elevado a 2 dá 4. Então, vai ser um conjunto com 4 elementos. Você pode usar aquela regra. Eu coloco o vazio e coloco ele próprio aqui, tá? Então, primeiro eu coloco o vazio e depois ele próprio. Aí ocorre aqui, o outro conjunto vai ser contendo só o vazio e o outro conjunto vai conter o conjunto contendo o vazio. Então, é esse aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, não sei se vocês captaram, mas esse carinha veio para cá, então a gente abriu, fechou chaves e colocou esse carinha lá. A gente abriu, fechou e colocou esse carinha aqui. Assim que faz. Agora eu dou 1 milhão de pontos para quem calcular de cabeça, que falar em menos de 15 segundos, tá? Eu espero 15 segundos, porque também o pessoal precisa de um tempinho, para calcular o P4. Ó, o P3 é esse aqui, né? Tem um note aqui, ó, P4. Nem queria mesmo esse tanto de ponto. Esse 1 milhão de pontos. Ó, o que é calcular o P4? Você vai calcular o power set, né? Basicamente, está calculando aqui o power set do P3. E o P3, ou seja, o power set desse aqui, ó. Então, cumpri, ó. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 8, 16. Vai dar um conjunto com 16 elementos. Ó. Então, o que eu fiz? 16. Ó, esses dois são os mais facinhos aqui. Cadê o P3? Vou ter que dar uma olhada. Não, desculpa, não tá aqui, não. O delay aí tá ótimo, né, Pedro? Como diria nosso querido e amado Dirley. É o quê? O delay aí tá ótimo, né? Como diria o Dirley. Não, ele diria porque eu sempre faço isso, né? Eu sempre falo depois que alguém falou a resposta. Entendi.
Tá, ó, agora eu consigo, ó, pelo menos 2 aqui a gente consegue identificar, tá? Ó, esse é o vazio e esse é o próprio P3. Ó, esse que eu coloquei em amarelo é o próprio P3 do vazio. O restante é pura combinação. Então eu fiz esse com esse. Não, primeiro eu coloco todos. Eu coloco ele aqui, ó. Esse outro dá para identificar bem também, ó. Esse é um contendo só o vazio, esse é um contendo esse segundo aqui, e esse é o que tá. Tem uma chave a mais aqui. Não. Se eu pego botando uma chave, parece. Isso, agora sim. Então, mas esse carinha é esse carinha aqui, né? Não, eu tô dizendo, será que e aqui A última chave é do conjunto geral, né? tá bom, é verdade. Porque isso aqui é. Ó, então, esse aqui, ó. Então, esse aqui, tá? Esse é esse aqui e esse aqui. Esse é o último. Toda essa segunda, terceira, quarta e quinta linha são combinações. Então, é que aqui fica difícil porque tá assim, conjunto, e tal. Mas você poderia chamar de 1, 2, 3, 4 e fazer entre os 1, 2, 3, 4. Mas eu fiz direto. Então, ficou assim, a combinação desse com esse, desse com esse, desse com esse. Depois desse com esse, depois desse com esse. Depois desse com esse, desse com esse. Depois desse. Depois desse. Enfim, você foi pegando todas as combinações, tá? E foi colocando aqui. Se não tiver errado, tá certo. E se tiver certo, não está errado. Tá? E com isso, com essa maravilhosa piada tautológica, nós finalizamos esse lindo vídeo.